Olá, galerinha do sétimo ano. Você que não é do sétimo ano, mas que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo, eu sei que você já me conhece. Estamos aqui há algumas semanas estudando aqui, você aí de casa, eu aqui no estúdio. Estamos tentando aí superar essas dificuldades que a gente tem encontrado durante esse período de pandemia. Mas eu tenho certeza que você tem se esforçado ao máximo, você tem dado tudo de si, tem estudado em casa, acompanhado todas as aulas, e isso é muito importante para que você não perca o conteúdo, para que você não perca o seu aprendizado. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter um assunto muito interessante, nós vamos dar continuidade às aulas da semana. E eu convido você para ficar bastante atento à aula de hoje. Então, deixe o celular um pouquinho de lado, pegue o seu material, caderno, livro didático que a gente vai usar em um momento da aula. Não converse agora com o seu colega, fique atento para que você possa, então, acompanhar tudo que vai ser dito aqui. Então, vem comigo. Eu já vou começar essa aula apresentando para vocês a habilidade que será trabalhada durante a semana. Aliás, que será trabalhada nessa aula especificamente e tem a ver com o conteúdo que foi estudado durante a semana. Vocês têm estudado o gênero abaixo-assinado, não foi? Então, a gente vai estudar esse gênero mais uma vez, porém, enfatizando um outro aspecto. Qual é? Compreender e empregar a preposição como conectivo entre as palavras, analisando os efeitos de sentido decorrentes desse uso, tá bom? Então, nós vamos olhar para o abaixo-assinado, vamos analisar um pouco a sua temática, a sua função, o seu objetivo, mas o foco é ver como as preposições unem algumas palavras e estabelecem relação de sentido, tá bom? Esse vai ser o foco da nossa aula de hoje, é o uso das preposições dentro do texto, tá bom? E aí nós vamos iniciar fazendo a leitura de um abaixo-assinado. Você já conhece esse texto, você já sabe mais ou menos para que serve esse gênero. O abaixo-assinado ele faz parte do grupo de gêneros textuais que ajudam na nossa atuação na vida pública. Nós, enquanto cidadãos, precisamos, de certa forma, demonstrar nossa opinião, nos posicionar politicamente, e o abaixo-assinado é um desses gêneros que permitem essa nossa participação na vida pública. Tá? Vamos ler então o texto e nós vamos compreender um pouco mais sobre esse gênero textual. Acompanhem comigo a leitura. Abaixo-assinado contra ruas e avenidas esburacadas e lixo na via pública. Excelentíssimo senhor diretor de obras e infraestrutura, em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebemos nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Por confiar e conhecer a responsabilidade desta instituição pública, vimos, por meio deste documento, reclamar o fato mencionado anteriormente, tendo em vista o nosso direito enquanto cidadãos a ter uma cidade limpa e organizada. Afinal, todos nós trabalhamos, pagamos nossos impostos previstos na Constituição Federal e destinados a manter a organização de nossa cidade e seu ordeiro funcionamento. Ao ver a rua onde moramos, cheia de buracos e repletas de lixo, não poderíamos deixar de reclamar. Ressaltamos ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria, a fim de solucionar o problema. No entanto, nenhuma iniciativa foi tomada. O lixo e os buracos ainda nos causam grandes problemas. Crianças estão adoecendo devido ao mau cheiro, e a presença de ratos e de insetos é um risco à saúde de todos. Nós, da comunidade, esperamos há meses pela solução deste problema que se estende e se agrava a cada dia. Contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu inegável respeito aos direitos do cidadão. Nós, os abaixo-assinados, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventuais dúvidas e conversas. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. E aí,
coloquei as assinaturas entre parênteses, porque o abaixo-assinado você já sabe que tem a assinatura das pessoas que compactuam com essa solicitação. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para a gente comentar um pouco sobre esse gênero. Você já sabe que o abaixo-assinado, ele é um gênero textual ou um documento que faz com que um grupo de pessoas se reúnam para reivindicar alguma coisa. Nesse caso aqui, qual é o objetivo? É reivindicar melhorias em ruas e avenidas que estão cheias de buracos e também sobre o lixo que está na via pública, um recolhimento melhor desse lixo, né? E aí a pessoa que redigiu esse abaixo-assinado se dirige ao senhor diretor de obras e infraestrutura da cidade de Itapissuma, tá? E aí ela vai explicando que passou pela rua, viu muitos problemas e tal, e aí ela diz que sabe que isso é muito prejudicial à saúde pública, e ela vem aqui reclamar o fato que foi mencionado, né, porque os cidadãos têm direito de uma cidade mais limpa, mais organizada, e aí ela vai argumentando. Ela vai dizendo que a associação que ela representa, que a pessoa que redigiu representa, já havia entrado em contato, mas o problema ainda não tinha solucionado. E agora ela vinha, por meio do abaixo-assinado, solicitar esses reparos, essas ajudas que são necessárias para o melhoramento da cidade, tá? E aí ela encerra dizendo: contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu respeito aos cidadãos. E nós, os abaixo-assinados, que são as pessoas que assinaram esse documento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e conversas. Então vejam que é um gênero textual que permite que o cidadão consiga reivindicar ou solicitar alguns direitos que lhe são próprios, tá? Mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade, não pode ser feito abaixo-assinado para qualquer coisa ou por qualquer motivo, sem uma organização, sem ter argumentos que vão facilitar ou que vão favorecer o atendimento dessa solicitação, tá? E claro, é preciso assinaturas de pessoas que estejam envolvidas nesse pedido, tá bom? Por isso o nome abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado ele está disponível nesse link que você vê na tela e ele foi adaptado para esta apresentação, tá bom? Muito bem. Agora vamos observar alguns trechos desse texto. O primeiro: abaixo-assinado contra ruas e avenidas esburacadas. Ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebemos nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública. 3. Ao ver a rua onde moramos, cheia de buracos e repletas de lixo, não poderíamos deixar de reclamar. 4. Ressaltamos ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria a fim de solucionar o problema. 5. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventuais dúvidas e conversas. Esses trechos foram retirados do texto que nós acabamos de ler. E eu destaquei aqui para você algumas palavrinhas que têm a função de unir duas outras palavras, tá? Que são as preposições. Olha só: contra, pelas, nas, da, de, o de novo, aparece várias vezes, né? Em, com, a fim de, que aqui já é uma locução prepositiva, porque é mais de uma palavra que tem a função de uma preposição, e para, tá? Esses são exemplos de preposições, palavras que têm a função de unir duas outras palavras, mas também de estabelecer uma relação de sentido entre elas. Você já vai entender isso. Vamos ver então o conceito de preposição de forma mais clara. Preposição é a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Que sentidos possíveis são esses? Ausência, lugar, finalidade, assunto, companhia, origem, etc. Então, essas palavrinhas, quando elas unem duas outras palavras, elas estabelecem alguma relação de sentido. E o sentido pode ser esses que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Exemplos de preposições são aqueles que eu já mostrei anteriormente e essas aqui, tá bom? A, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para,
por, sem, sob e sobre. Bom, então essas palavrinhas, elas são as preposições, porque elas têm a função de unir duas outras palavras, mas também de estabelecer uma relação de sentido entre elas. Então, assim, quando a gente vê a palavra isolada, parece que ela não tem nenhum sentido próprio, não é verdade? Porém, quando ela está dentro da oração e está ligando duas outras palavras, e pelo contexto, a gente consegue identificar os sentidos que essas palavras podem produzir. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Quando diz assim no trecho 1, Associação de Moradores do Bairro da Camboa. Olha aquele dia ali, Associação de Moradores. De quem é a associação? Dos moradores. Então, esse de está dando ideia de quê? De posse. Olha lá a palavra posse, lá no finalzinho da frase, entre parênteses, tá? Posse barra lugar. Por que é lugar? Porque o do dessa oração dá a ideia de lugar. Olha só, associação de moradores, então aí dá a ideia de posse, porque a associação é dos moradores. Moradores de onde? Do bairro da Camboa. Então, esse dó aí que está marcado, ele dá a ideia de lugar, tá bom? Perceberam que uma preposição, ela pode ter sentidos diferentes? Isso vai depender de quê? Das palavras que estão em volta, tá? Então, é muito importante que você não só identifique a preposição, mas que você perceba o sentido que essa preposição produz dentro da oração, tá bom? Olha só o trecho 2. Ao caminhar pelas ruas desta cidade... Quando eu digo pelas ruas, qual é o sentido que esse pelas está dando aí? Você já sabe, né? Lugar. Ao andar pelas ruas. E a palavra ruas favorece esse sentido de lugar, tá bom? É por isso que o sentido ele não está na palavrinha isolada. Ele é produzido pela oração toda, pelas palavras que estão em volta. Por isso que é importante olhar não só a palavra isolada, mas as palavras que estão em volta, que a gente chama de cotexto, tá bom? Então, percebemos nas proximidades da rua Amaro Grande, esse nas aí, dá ideia de quê? Também de lugar, tá bom? Por causa de proximidades da rua. Então, aí é o lugar. Trecho 3. Ressaltamos ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria. Esse com aí dá ideia de quê? De companhia, tá? Você entra em contato com alguém. Então, quando você está em contato com alguém, você não está só. Você tem uma companhia, tá? É como se eu dissesse assim, fui ao shopping com meu amigo. Então, esse com aí está dando ideia de companhia, porque você não estava só, mas estava acompanhado com meu amigo. Então, com dá ideia de companhia. Então, entrando em contato com esta secretaria a fim de solucionar o problema. Esse a fim de é uma locução prepositiva, como eu falei para vocês, é um conjunto de palavras que tem a função de uma preposição e ela tem a ideia de finalidade. Porque quando eu digo assim, a fim de, eu estou mostrando o meu propósito, o meu objetivo. Então, vamos voltar à frase para ficar mais claro. Ressaltamos ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria a fim de solucionar o problema. Ou seja, para solucionar o problema, ou no intuito de solucionar o problema. Então, eu tenho várias expressões que podem dar ideia de finalidade, e uma delas é o a fim de, tá bom? Finalidade. E o trecho 4, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, nós estamos à disposição para quê? Para qual finalidade? Qual objetivo? Para quaisquer esclarecimentos. Então, a preposição para tem sentido de quê? De finalidade, tá bom? Finalidade é o meu objetivo, é aquilo que eu pretendo. Exemplo, vou estudar para me formar. Por exemplo, um exemplo bem simples. Vou estudar para me formar. Então, esse para demonstra a minha finalidade ao estudar, o meu objetivo ao estudar, tá bom? Então, são algumas preposições e alguns sentidos possíveis, tá? Vamos avançar com outros trechos para a gente perceber algumas mudanças de sentido quando eu mudo a preposição. Olha só, vamos analisar primeiro o trecho 1 e o trecho 2 que estão acima. Associação de moradores do bairro da Camboa.
Já falei para vocês que é aquele de ali da ideia de posse, né? Que a associação é dos moradores. Mas se eu substituir o de pelo com, o sentido é o mesmo? Será? Vamos ver. Associação com moradores do bairro da Camboa. E aí, pense comigo. Esse de tem o mesmo sentido do com nessa frase? Percebam que eu só mudei as preposições, eu não mudei o restante. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sentido. Quando eu digo assim, associação de moradores, eu dou ideia de posse. Agora, associação com moradores, eu estou querendo dizer o quê? Que existe uma associação que não é propriamente dos moradores, mas que tem moradores que participam dessa associação. Então, é como se os moradores fizessem parte, mas não fossem os donos, não fossem os líderes. Eles só fossem alguns que participam dessa associação. Deu para perceber como muda o sentido quando eu altero a preposição? Tá? Então, associação com moradores, eu tenho uma associação aqui em que moradores participam. Agora, se eu digo associação de moradores, significa dizer que os moradores são os principais membros dessa associação, tá bom? Olha o outro trecho, os dois últimos trechos. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nós já vimos esse exemplo e identificamos que o para tem ideia de finalidade, não é verdade? Agora, se eu mudar o para pelo sem, o sentido muda? Vamos ver. Ficamos à disposição sem quaisquer esclarecimentos. Eu não mudei as outras palavras, só mudei a preposição. O sentido alterou? O sentido da frase? Com certeza, né? Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos é finalidade. Agora, ficamos à disposição sem quaisquer esclarecimentos, eu estou dando uma ideia de ausência. Não tem esclarecimento para dar. Olha, nós estamos à disposição, mas a gente não tem esclarecimento, não. É o que a segunda frase está dizendo. A primeira frase já diz diferente. Ela diz assim, olha, nós estamos à disposição e temos esclarecimentos e ficamos aqui prontos para esclarecer qualquer dúvida. Tá? Percebam que a mudança da preposição, ela altera o sentido da oração, tá bom? Então, muito cuidado quando você estiver escrevendo o seu texto. Escolha as preposições adequadas, as preposições que sejam boas para dizer aquilo que você quer dizer, tá bom? As preposições que são adequadas para o sentido que você quer expressar, tá? Vamos ver outros casos aqui. Vamos ver esses três exemplos que tem a preposição de. A preposição de, ela aparece nas três frases. Mas você vai perceber que o sentido não é o mesmo nas frases, tá? Olha só. Os moradores de Itapissuma fizeram um abaixo-assinado. Qual é o sentido da preposição de? Lugar, tá? São os moradores de Itapissuma. A palavra Itapissuma favorece essa ideia de lugar. 2. Os moradores fizeram uma carta de reclamação. E agora, o de está dando ideia de lugar? Não mais. Agora, o sentido é de assunto. A carta é de quê? Trata-se de quê? Aborda o quê? Reclamação, tá? Então, quando eu digo, os moradores fizeram uma carta de reclamação, esse de está dando ideia de assunto. Qual é o assunto que a carta aborda? É uma reclamação. 3. O abaixo-assinado de moradores reivindica melhorias. Agora, o sentido do de é posse, porque o abaixo-assinado é de quem? Dos moradores. Perceberam? Vamos ver outro exemplo aqui. O abaixo-assinado foi escrito de caneta. Agora, o de dá a ideia de quê? De instrumento, porque a caneta foi o instrumento que eu usei para escrever o abaixo-assinado. 5. O abaixo-assinado foi escrito com caneta. Esse com aí, que inicialmente dava ideia de companhia, agora dá ideia de quê? De instrumento também, porque eu escrevi com a caneta. Perceberam? Uma mesma preposição pode ter sentidos diferentes. Duas preposições, dependendo do contexto da frase, ela pode ter o mesmo sentido, tá bom? Então, não vale a pena decorar os sentidos da preposição, mas tentar perceber dentro da própria oração, tá bom? Porque cada oração vai dar um sentido diferente. 6.
O abaixo-assinado trouxe melhorias da prefeitura. De onde vieram as melhorias? Da prefeitura. Então, esse dá a ideia de quê? De origem, tá bom? Foi de onde as melhorias vieram. Então, para deixar bem claro, uma mesma preposição pode ter o quê? Sentidos diferentes. Isso fica mais claro ainda, por exemplo, quando a gente pesquisa no dicionário OAS, que é um dos maiores dicionários de língua portuguesa que nós temos, o significado da preposição de. Eu fiz a pesquisa no meu dicionário e eu trouxe aqui para vocês. Olha só, o dicionário, ele traz quase mais de 20 sentidos para a preposição de, tá bom? E eu trouxe aqui alguns para vocês, ó. 1.1, procedência, ponto de partida. Então, chegou do Pará. O de está dando ideia aí de procedência, de onde veio. Pode dar ideia também de lugar onde está o agente da ação. Por exemplo, do alto avistei-se a cidade. Então, mostra o lugar onde o agente da ação está presente. Pode abordar o assunto. Falou de todos. Qual era o assunto? Todos. A matéria, por exemplo, anel de ouro. Quando eu digo anel de ouro, o anel, qual é a matéria que faz o anel? O ouro, tá bom? Então, aí o sentido já é diferente. Pode ser um meio, como? Vive de rendas, vive de aluguel, vive de vendas. Nesse caso, é o meio em que a pessoa vive, tá? Causa, cego de tanta claridade. Então, por que a pessoa ficou cega? Qual foi a causa da cegueira? Tanta claridade. Instrumento, por exemplo, ferido de faca. Então, qual foi o instrumento usado para ferir a pessoa? A faca. Modo, sair de fininho. Quando eu digo sair de fininho, esse de dá a ideia do modo como a pessoa saiu. Como foi? De fininho, quieta, sem alarde, sem chamar atenção. Tempo. Se eu digo de manhã, o de está dando ideia de quê? De tempo. Perceberam? Não é só um sentido que a preposição de tem. Tem vários sentidos. Professor, como que eu vou saber? É só você observar para a oração e você vai identificar bem isso, tá bom? Tem outros sentidos para a preposição de, ó, possuidor, a casa é dos pais, que é a ideia de posse, que eu já tinha falado para vocês. Autor de uma obra, por exemplo, Os Lusíadas de Camões. Os Lusíadas é uma obra e o autor é Camões. Aquilo de que é parte, finalidade, por exemplo, vestido de festa. Então, qual é a finalidade daquele vestido? Para que serve aquele vestido? Para a festa. Então, o de também dá ideia de finalidade. Local, continente ou conteúdo. Por exemplo, copo de água. Significa dizer que o copo tem o que dentro? Água. Então, é o conteúdo. Inclusão numa classe. Por exemplo, sócio do clube. Ele participa do clube. Características genérica ou particular. Semelhança, época em que acontece. Enfim, tem vários sentidos. A constituição. Comissão de alunos, ou seja, os alunos constituem, ou seja, participam dessa comissão. Valor, instrumento, ó, carrinho de mão. É o instrumento que é usado, né, para manusear o carrinho, que é a mão. Instrumento de percussão. O destino, trem de São Paulo. Então, é como se o trem fosse para São Paulo. O produto de algo, o agente, queimado do sol, ou seja, o sol queimou a pessoa, então é o agente na voz passiva. Então, percebam que os sentidos são diversos, tá? Então, a preposição ela é importante para isso, para poder estabelecer esses sentidos dentro da oração. Olha só um exemplo aqui bem interessante. Aqui é um anúncio de uma propaganda de carro, né? E que está veiculado na revista Veja. E aqui tem um quadradozinho aí do lado que vocês observam, que é a ampliação do texto que está dentro da imagem. Lá tem assim, ó, duas frases entre parênteses, aí tem escapando com a família e escapando da família. Aí o comprador do carro é quem vai escolher, né? Se ele vai escapar com a família ou se vai escapar da família. O que foi alterado aí? A preposição. Muda o sentido das orações? Sim, muda, porque escapar com a família é uma coisa. A família vai junto comigo, escapar, sei lá, do trabalho. Agora, escapar da família, a família fica e eu vou. Então, percebam que a preposição, ela altera totalmente o sentido.
A escolha da preposição se dá em função do sentido que se quer expressar. Então, o que eu quero dizer? Aí eu escolho a preposição adequada para isso. Nesse caso, nesse exemplo especificamente, depende de como o dono do carro se sente em relação à família. Se o dono do carro gosta da família, ele vai escapar com a família. Agora, se o dono do carro tem problema com a família, ele vai escapar da família. Aí ele vai escolher qual é a opção que ele quer, tá bom? Interessante esse exemplo. Olha outro aqui. Cadê o menino, cadê o maluquinho? E a mãe diz, está de cama. Quer dizer, está na cama. Aí ela olha para o maluquinho e ele está, oba, tô gripado, não vou para a escola, yupi. Percebam que no segundo quadrinho a mãe faz uma correção em sua fala, que ocorre com a mudança da preposição. Primeiro ela diz assim, olha, ele está de cama. O que significa dizer estar de cama? Ele está doente. Aí ela olha para o menino está todo feliz, pulando de alegria porque não vai para a escola. Aí ela diz, quer dizer, está na cama. Que agora significa dizer que ele está simplesmente deitado, curtindo ali uma preguiça, sei lá, um sono, tá bom? Então, a mudança da preposição de cama e na cama altera todo o sentido da fala. Perceberam isso? Agora, outro exemplo aqui interessante no nosso dia a dia. Qual o correto? Sentar na mesa ou sentar à mesa? Vem sentar na mesa com a gente para comermos juntos? Ou vem sentar à mesa? O mais padrão, o mais formal seria sentar à mesa, a segunda opção. Porque sentar na mesa significaria você sentar em cima da mesa. Porém, o uso corrente possibilita as duas formas. Às vezes a gente diz, vem sentar na mesa. Claro que eu não estou querendo dizer que é para a pessoa colocar o bumbum em cima da mesa. Ela vai sentar na cadeira mesmo, tá? Mas tem gente que começa a fazer piada, né? Ah, eu não vou sentar em cima da mesa, eu vou sentar na cadeira. Enfim, mas como a gente usa muito as duas expressões, as duas são possíveis, as duas estão corretas. Porém, num contexto mais formal, eu posso optar pela segunda opção, que é sentar à mesa, tá bom? Vejam que mudou a preposição, mudou o sentido. Ir no banheiro ou ir ao banheiro? Professor, vou lá no banheiro. Professor, posso ir no banheiro? Posso ir ao banheiro? Bom, são duas expressões bastante utilizadas também. Ir no banheiro significa que você vai e dá a ideia de que você permanece lá. Agora, quando você vai ao banheiro, você vai e volta. Porém, essa diferença de sentido, ela também não está tão separada. Nós usamos as duas expressões com o mesmo sentido. Claro que eu vou no banheiro e volto, eu não vou ficar lá morando, né? Então, quando você diz vou no banheiro, você sabe que vai e que volta. Então, assim, as duas são possíveis também, tá? Não tem essa, só é correta uma, a errada é a outra. Não. Lembra que nós falamos de variação linguística? Então, não tem essa de certo e errado. Existe a que é mais adequada para os contextos formais, nesse caso é ir ao banheiro, mas eu também posso dizer ir no banheiro, tá bom? Então, você tem que adequar essas expressões ao contexto em que você está, beleza? Olha, para a gente encerrar essa parte, eu gostaria de mostrar para vocês agora uma outra observação em relação às preposições, que são as possibilidades de combinação ou de contração. As preposições, elas podem se unir com artigos ou pronomes e elas vão formando outras palavras. Por exemplo, a mais a é o a com acento grave, a mais o é o ao, o de mais a é o da, de mais o é o do, o em mais o a é na, o em mais o é o no, o em mais este é neste. Então, é possível a gente ter essas contrações. Por isso que a gente viu essas palavrinhas no texto. O da, o do, o na, o neste, tá bom? Então, só para revisar, a preposição é a palavra que liga duas outras, estabelecendo uma relação de sentido. Uma mesma preposição pode ter mais de um sentido. As preposições se combinam ou se contraem com artigos e com pronomes. E o uso da preposição se dá em função daquilo que eu quero dizer. Deu para entender? Se ficou muito difícil, muito corrido, a gente vai ver a continuação disso na próxima aula. Então, muito obrigado pela atenção. Eu espero você já. Não sai daí. Até mais.
Olá, eu não disse para você que seria bem rápido? Então, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula sobre preposições, tá bom? Então, deu tempo beber uma água? Não sei, deu tempo você aí descansar um pouquinho. Agora eu te chamo para ficar atento à segunda parte dessa aula. Então, vem comigo. Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos falando na aula anterior, que é sobre o sentido das preposições. Nós vimos que uma preposição ela é usada para ligar duas outras palavras, mas a preposição ela também estabelece relações de sentido, tá bom? Ela pode dar sentido de posse, origem, lugar, finalidade, não foi isso? Então, nós vamos rever tudo isso mais uma vez, porém agora nós vamos responder algumas questões. Vamos para a parte prática, tá bom? E olha, detalhe, nós vamos responder duas questões do livro didático. Você está aí com o seu livro didático de língua portuguesa? Então, se você estiver com ele, já prepare aí, porque daqui a pouco eu vou dizer qual é a página, tá bom? Para você abrir o livro. Se você não tem o livro didático em casa ainda, não se preocupe. Eu vou exibir as questões aqui e você pode anotar tudo no caderno, tá bom? Então, vamos lá? Agora é a sua vez. Eu quero pedir a sua participação aí. Você aí de casa vai responder comigo, vai analisar comigo, tá bom? Nós vamos estudar juntos essa parte prática da aula. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês um abaixo-assinado. É o gênero que nós estamos estudando durante a semana, tá bom? Então, eu trouxe aqui mais um abaixo-assinado. Esse é mais curto do que o da aula anterior. E ele também foi adaptado. Eu fiz algumas mudanças para a gente não expor, né, quem é que está fazendo o abaixo-assinado, para quem está mandando, enfim. Então, a gente faz algumas adaptações, tá bom? Mas você já sabe que o abaixo-assinado ele tem a finalidade de quê? De reivindicar ou de solicitar alguma coisa. Geralmente é melhorias na cidade, ou então é alguma coisa que uma comunidade precisa, ou que uma associação precisa, enfim. É um gênero que faz parte do nosso campo de atuação na vida pública, tá? Nós, enquanto cidadãos, podemos participar da vida pública por meio dos gêneros textuais. E o abaixo-assinado, ele permite isso, tá? Vamos lá. A quem está se dirigindo esse abaixo-assinado? Ao excelentíssimo senhor prefeito, tá bom? Então, de qual cidade? Não sabemos. Está tudo aí. Eu alterei algumas palavrinhas para não ficar exposto, tá bom? E aqui, esse abaixo-assinado está disponível nesse link, você vai poder ter acesso. É só anotar. Ao excelentíssimo senhor prefeito. Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua das Flores, bairro da Paz, desta cidade, solicitam de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos de lixo, a fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de materiais de plástico, alumínio e vidros. Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em 3 folhas numeradas e assinadas por todos os moradores e em 2 vias que serão protocoladas em seu gabinete. E embaixo seguem as assinaturas, tá bom? Então, quem são os abaixo-assinados? São as pessoas que assinaram o documento embaixo, por isso que o nome é abaixo-assinado. E aí eles estão solicitando o quê? Solicitando a instalação de coletores seletivos de lixo. Não tem aqueles lixos que são destinados a diferentes materiais, plástico, vidro, papel, orgânico, não é? Então é isso que eles estão solicitando. A fim de quê? A fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de materiais de plástico, alumínio e vidros. E eles fecham, na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em 3 folhas numeradas e assinadas por todos os moradores. Então, o abaixo-assinado, por mais que seja uma reivindicação, eu não posso usar qualquer termo, qualquer expressão, falar com grosseria. Não, a gente tem que escrever com toda a formalidade e educação possível, tá bem? Vamos para as questões agora? Vamos lá. Questão 1. Lembrando que o nosso foco aqui vai ser apenas as preposições, tá bom? No trecho, os abaixo-assinados brasileiros, residentes e domiciliados na Rua das Flores, o termo destacado é, o termo ali destacado é o na. O na é uma preposição que indica lugar, é um artigo que modifica o substantivo,
é uma preposição contraída com pronome ou um artigo e uma preposição que indicam posse? Qual você marcaria? Pensa aí. Quando eu digo brasileiros, residentes e domiciliados, ou seja, que moram na Rua das Flores. Esse na dá a ideia de quê? Acertou quem disse de lugar, tá bom? Então, aqui eu tenho uma preposição que indica lugar. Então, a resposta correta seria o quê? Letra A. Talvez alguém poderia pensar, professor, não seria a letra D, porque eu tenho um artigo e uma preposição? Porque o na verdade, é uma preposição, é a preposição em, contraída com o artigo a. Então, em mais a, na, tá bom? Em mais o, nó. Porém, nesse caso, na letra D, ele diz que é um artigo e uma preposição que indicam posse. Aí não está indicando posse. Está indicando o quê? Lugar. Então, eu tenho uma preposição que indica lugar. Por isso, a letra A. Tá bom? Deu para entender? Vamos adiante, então. Questão 2. No trecho, solicitam de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos de lixo a fim de atender ao projeto comunitário. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por fim, para, com ou em. E aí? Primeiro você tem que saber qual é o sentido que a expressão a fim de, que é a expressão que nós estamos analisando, expressa. Tá? Qual é o sentido que essa locução prepositiva expressa? A fim de. Nós vimos na aula anterior que o a fim de dá a ideia de finalidade. Por exemplo, acordei cedo a fim de fazer caminhada. Vou dormir cedo a fim de ter um sono mais tranquilo. Tá? Então, esse a fim de dá a ideia de finalidade. Qual dessas alternativas tem uma preposição que também dá a ideia de finalidade? Fim. Dependendo do contexto, o fim tem ideia de finalidade, tá? Mas olha só, vamos substituir aqui para ver se cabe. Solicitam de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos, fim atender ao projeto comunitário. Ficou legal? Não, né? O sentido ficou meio assim comprometido. O para. Solicitam de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos de lixo para atender ao projeto comunitário. E aí, deu certo? É esse mesmo? É o para, tá bom? Então, para é também uma preposição que tem sentido de finalidade, tá? O com não daria, porque o com pode dar a ideia de companhia. O em também não daria, porque dá a ideia de lugar, tá bom? Dependendo da oração. Então, só para reforçar aqui, o a fim de e o para tem sentido de finalidade, tá bom? Dormir cedo para acordar cedo. Dormir cedo a fim de acordar cedo. Beleza? Lembrando que o a fim de é separado, tá bom? Escreva o a fim separado. Vamos para a questão 3. Responde aí comigo, tá? Não fica só esperando eu dar o gabarito, não. Você tem que tentar responder também junto comigo. No trecho, a fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de materiais de plástico, alumínio e vidros, a preposição foi utilizada com sentido de posse, assunto, lugar ou matéria. Olha só, todas essas alternativas são sentidos possíveis para a preposição de. O de ele pode dar a ideia de posse, de assunto, de lugar, de matéria, pode sim. Mas nessa frase, especificamente, nesse trecho, aí você tem que olhar para o trecho, tá bom? A fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de materiais de plástico. Então, os materiais são de quê? De plástico. Em outras palavras, os materiais são feitos de plástico, de alumínio ou de vidros. Então, nesse caso, o de dá a ideia de quê? E aí, A, B, C ou D? Acertou quem disse letra D. O sentido aí é de matéria. O que é a matéria? Não é a matéria da escola, não. Matéria português, matéria matemática, não. É matéria, é o conteúdo, é o produto, é a matéria-prima que é usada para fazer determinado objeto. Então, quando eu digo assim, materiais de plástico,
O di dá a ideia de matéria. É a matéria, é o produto que foi usado para fazer esses materiais, esses objetos, tá bom? Então, se eu digo assim, copo de alumínio, matéria, porque a matéria do copo é alumínio. Copo de vidro, o di dá a ideia de matéria, tá? Professor, mas quando é que o di dá a ideia de posse, de assunto, de lugar? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente poder revisar isso. Ó, o di dando ideia de posse. Exemplo ali dentro do quadrinho. O carro de Paulo quebrou. De quem é o carro? Quem é o dono? Paulo. Então, o di aí, ele está dando ideia não mais de matéria, agora é de posse, porque o carro tem como possuidor o Paulo. Tá bom? Olha só o di dando ideia de assunto. Comprei um livro de receitas. Olha, é a mesma preposição, mas o sentido agora é assunto. Comprei um livro de receitas, ou seja, qual é o assunto do livro? O livro trata de quê? De receitas, tá? Então, se eu digo livro de receitas, livro de poesias, então, aí eu estou indicando o assunto que é tratado dentro desse livro. O di dando ideia de lugar. Os alunos de Teresina são os melhores. Você concorda comigo? Essa frase aqui eu não tenho dúvidas, né? Os alunos de Teresina são os melhores. Você aí que está estudando, que está acompanhando, que está anotando tudo, você está se esforçando para ser cada vez mais o melhor aluno que representa o nosso Brasil, tá bom? Então, os alunos de Teresina, de onde são esses alunos? Em que lugar eles vivem, eles estudam, eles moram? Teresina, tá? Então, a preposição de agora, ela tem sentido de lugar. E também pode dar sentido de origem. Olha só, meu tio veio de Paris nas férias, tá bom? Aqui é uma frase fictícia, eu não tenho nenhum tio que mora em Paris, você tem? Se tiver, cabe para você. Mas olha só, aqui o sentido do de é origem, é o ponto de partida. Meu tio veio de onde? De Paris, foi de lá que ele se originou, tá bem? Então, percebam que a preposição de, como eu falei para vocês, e as outras preposições, elas podem ter diferentes sentidos dependendo da frase. E uma observação, o sentido ele não está especificamente na palavrinha de, porque se você tirar o de da frase, na verdade ele vai ficar com sentido vago, ele não vai ter tanto sentido. Agora, quando você coloca dentro da oração, aí os sentidos podem ser diversos. Então, como é que esses sentidos podem ser tão diferentes? É por causa das outras palavras que estão ao redor do de. Por exemplo, quando eu digo assim, os alunos de Teresina, quando eu ligo alunos a Teresina, Teresina é um lugar, é uma palavra que dá ideia de lugar, né? É o nome de uma capital. Nesse caso, a palavra Teresina favorece para que a palavra de tenha sentido de lugar, tá bom? Quando eu digo assim, o carro de Paulo, por que eu sei que o sentido é posse? Porque a palavra Paulo representa um ser humano, e ser humano é possuidor das coisas. Então, a palavra Paulo favorece o sentido de posse. Deu para perceber? O sentido ele não está especificamente na preposição em si, mas no conjunto das palavras que favorece a produção desse sentido, tá? É por isso que não é interessante você analisar o sentido de uma palavra isolada, tirar a palavra da frase e olhar para ela só no dicionário. Não. A palavra ela pode ter diferentes sentidos dentro do texto, beleza? Então vamos lá. Questão agora retirada do livro didático. É o livro didático Conexão e Uso. Você deve ter em casa, quem não tem, acompanha aqui comigo, tá? Abra aí na página 269 e nós vamos ver algumas questões até a 270, tá bom? Rapidinho aí, pegue seu livro, página 269. Questão 1. Leia este trecho de uma notícia e observe as palavras destacadas. Vamos ler o texto então e a gente já percebe aqui algumas palavras que estão destacadas em vermelho. A menina Tayara conta mitos indígenas em escolas públicas de Manaus. Curitibana e neta de índios guaranis, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas. Mas as apresentações têm uma pitada especial. Honrando o sangue de seus ancestrais, Tayara mostra a magia das lendas e dos mitos indígenas para as crianças da Amazônia.
Quando eu era pequena, meu pai contava essas lendas indígenas para mim. Em casa, não tinha muitos contos de fadas, não. Conta. A menina conta isso. Então, aqui é um trecho bem curto, né, falando da menina Tayara, que ela tem esse projeto de narrar histórias indígenas em escolas públicas, tá? Vamos lá, então, para as perguntas. Letra A. Que razão Tayara relata para não ter lido muitos contos de fada na infância? Vamos voltar lá para o texto. Vamos olhar para o último parágrafo, que é o trecho em que ela dá seu depoimento. Quando eu era pequena, meu pai contava essas lendas indígenas para mim. Em casa não tinha muitos contos de fadas, não. Então o pai dela contava as lendas indígenas para ela e ela não tinha acesso a contos de fada, tá? Então a pergunta é, que razão Tayara relata para não ter lido muitos contos de fada na infância? Já sabe responder? É justamente porque, como ela é neta de índios guaranis, na infância ouvia as lendas da tradição de seu povo contadas pelo pai. Então a razão é a que ela mesma contou, né? Seu pai contava em casa todas essas histórias da cultura indígena, porque ela é neta de índios guaranis e por isso ela não tinha acesso a contos de fada, tá bom? Então é uma informação que você retira ali do texto e você pode responder com suas próprias palavras, tá? Vamos para a letra B. Indique a resposta correta para a afirmação. As palavras destacadas no trecho, que são essas aqui, ó. Vamos voltar lá. Em, de, para, o em de novo, o para de novo e o de. Então, todas essas palavras você já sabe que são o quê? Preposições, tá bom? Então, essas palavras destacadas no trecho atribuem características aos substantivos? É isso que ela faz? Não. Indicam estado ou ação? Também não. Ligam duas outras palavras? Será que é isso? Ou substituem ou acompanham os substantivos? Não, né? Quem atribui características aos substantivos são os adjetivos. Quem indica estado ou ação são os verbos. Quem substitui ou acompanha os substantivos são os pronomes. Nesse caso, as preposições elas fazem o quê? Elas ligam duas outras palavras, tá bom? Essa é a função da preposição, tá? Ligar duas palavras e também estabelecer relação de sentido entre elas. Isso é muito importante de saber. Letra C. Leia e compare. As crianças conversavam com Tayara. As crianças conversavam sobre Tayara. Se você tivesse de explicar a alguém a diferença de sentido entre essas frases, o que você diria? Tem diferença de sentido? As crianças conversavam com Tayara, as crianças conversavam sobre Tayara. Se você tivesse que explicar o sentido dessas frases, como que você diria? A resposta é pessoal, porém nós temos uma resposta sugestiva, tá bom? Que é a próxima do ideal. A primeira frase diz que as crianças se dirigiram a Tayara. Quando eu digo assim, as crianças conversavam com Tayara, é porque as crianças se dirigiram diretamente a ela. Falaram com ela, tá? Agora, quando eu digo as crianças conversavam sobre Tayara, Tayara era o assunto da conversa. Ela não estava necessariamente presente. Ela era apenas o assunto da conversa. O que causou a mudança aí? Vamos ver a pergunta 2. Que palavras nessas frases são responsáveis pela diferença de sentido entre elas? É o com e o sobre. Tá? Foi a mudança de preposição que fez com que essa frase mudasse todo o sentido. Não sei se você já percebeu, mas eu já vi algumas pessoas dizerem assim: ah, fulano estava falando de mim. Quando a gente usa essa preposição de mim, falar de mim, dá a entender que a pessoa estava falando mal, criticando, não é verdade? Alguém vai e diz assim: não, eles não estavam falando de você, eles estavam falando sobre você. Aí parece que atenua, parece que suaviza mais. Ó. Falar sobre você não é falar mal, é falar da sua vida, mas elogiando, destacando seus aspectos positivos. Vocês já se depararam com isso? Eu já vi pessoas usarem essas preposições para poder diferenciar aí esse sentido. E isso
é um exemplo bem claro de que as preposições podem alterar o sentido das frases, ok? Questão 2. Tayara, observe a relação indicada. Tayara é curitibana e neta de índios guaranis. A preposição de está ali marcada. Leia agora estas frases em que o de também estabelece relação entre a palavra que vem antes e a que vem depois, né? Porque lá o de ele está ligando neta e índios, né? Índios guaranis. E aqui a gente vai ver agora os outros dois exemplos. Onde está o livro de histórias? Onde está o livro de Tayara? Letra A. Na frase 1, o de estabelece relação entre livro, e histórias. Ali é livro, tá? No singular. Então, essa relação é de lugar, tempo, posse ou assunto? Então, quando eu digo, onde está o livro de histórias? Essa relação, o sentido da preposição de, é de lugar, tempo, posse ou assunto? O que você responde para mim? Assunto, né? Livro de histórias, ou seja, livro que trata de histórias, livro que aborda histórias. Então, esse de aí, ele tem o sentido de assunto, tá? Porque é o conteúdo abordado dentro do livro. Agora, letra B. Na frase 2, o de estabelece que relação entre livro e Tayara? Na frase 2 diz assim, onde está o livro de Tayara? Será se agora também é assunto, como na frase 1? Ou o sentido mudou? O sentido foi alterado? Pensa comigo aí. O que você responderia? Já respondeu? Já sabe qual é a resposta? Quando eu digo, onde está o livro de Tayara? O sentido expresso agora é o sentido de quê? De posse. Porque Tayara é a possuidora do livro. Tá bom? Então, percebam, a mesma preposição, porém sentidos diferentes. Mas como eu destaquei para vocês, como eu falei, é importante relembrar. O sentido não está propriamente na preposição, não é a preposiçãozinha que tem todo esse sentido. Na verdade, esse sentido é favorecido, ou seja, ele é construído pelas palavras que estão ao redor, tá? Se eu pego aqui a segunda frase, onde está o livro de Tayara, eu tenho ali Tayara, que é um personagem, é um ser que é possuidor de algo. Então, Tayara possui um livro. Por isso que a preposição de vai dar a ideia de posse, tá bom? Histórias. Histórias é o assunto de alguma coisa. Por isso que a preposição de vai ter ideia de assunto na frase 1, tá bom? Então, que fique muito claro, os sentidos eles não são isolados, os sentidos eles são construídos dentro da oração. Por isso, eu ressalto mais uma vez, é importante você analisar o sentido das palavras dentro do contexto ou do cotexto. O que é o cotexto? São as palavras que estão ao redor daquela que a gente está analisando. No caso, as preposições, tá bom? Vamos para a terceira, e eu acho que é a última. Leia mais este trecho da notícia sobre a contadora de histórias Tayara. Os pequenos ouvintes, por sua vez, não têm uma preferida. Eles querem ouvir sobre o irmão bagunceiro do sol, os espíritos da floresta, a anta que mora no céu. Letra A. A preposição sobre estabelece uma relação entre o verbo ouvir e o trecho o irmão bagunceiro do sol, os espíritos da floresta, a anta que mora no céu. Essa relação é de lugar, assunto, companhia ou finalidade? Ouvir sobre o irmão bagunceiro do sol, sobre os espíritos, sobre a anta. Qual é o sentido aí? É de lugar, assunto, companhia ou finalidade? Assunto, não é isso? Já respondi aqui para você, é assunto. Olha, eu não quero ouvir sobre o que aconteceu. Ou seja, não quero ouvir o assunto de ontem. Tá? Então, a palavra sobre, que é a preposição, ela estabelece aí uma relação de sentido, que é assunto, tá bom? Letra B. Qual das expressões a seguir poderia substituir sobre sem modificar a relação de sentido no trecho? Se eu tirar o sobre,
e colocar uma dessas expressões. Qual delas pode ser substituída e permanecer o sentido de assunto? Vamos lá. Ouvir a partir de o irmão bagunceiro do sol? Não deu, né? Esse a partir de, da ideia de lugar, né? Ponto de partida, origem, não dá. Ouvir a fim de o irmão bagunceiro do sol, também não dá, né? O a fim de da ideia de finalidade, nós estamos aqui procurando o quê? O assunto. Ouvir de acordo com o irmão bagunceiro do sol, também não se encaixou, né? Aí, de acordo com, da ideia de conformidade, conforme alguma coisa. Agora, ouvir a respeito do irmão bagunceiro do sol. E aí, se encaixou? Deu ideia de assunto? Sim. A respeito de é uma locução prepositiva, ou seja, é um conjunto de palavras que tem a mesma função de uma preposição. Então, a respeito de também dá ideia de assunto. Olha, não fale comigo a respeito do que aconteceu ontem. Ou seja, não fale comigo sobre o que aconteceu ontem. A relação de sentido estabelecida aí é assunto, tá bem? Olha só, outras preposições e locuções que indicam assunto, só para a gente fechar isso aqui. Conversaremos sobre a viagem, assunto. Conversaremos a respeito da viagem, também é assunto. Conversaremos acerca da viagem, também é assunto. Na conversa, trataremos da viagem, também é assunto. Perceberam? Duas preposições aí, o sobre e o da, e duas locuções prepositivas, a respeito de e acerca de. E nesse caso estão contraídas com o artigo a, né? Aí fica a respeito da e acerca da. Então, todas essas palavras e expressões indicam e estabelecem o sentido de assunto, tá bem? Olha só, o acerca é junto, tá? Quando eu quero usar a expressão acerca para dar a ideia de assunto, eu uso junto, tá bom? O a junto com cerca. Às vezes tem pessoas que confundem na hora de escrever, né? Talvez você já se confundiu, mas saiba que é junto. Aí eu digo assim, olha, não fale comigo acerca do que aconteceu ontem. Ou seja, não fale comigo sobre o que aconteceu ontem. Então, é possível sim eu substituir por essas outras expressões. E é importante você ver essas possibilidades de substituição para que você aumente o seu vocabulário. Já percebeu que às vezes a gente escreve um texto e fica muito repetitivo algumas palavras, né? Não que repetição seja um problema, não é isso. Mas em excesso, e quando você tem outras possibilidades de uso, é importante que você explore todas elas. Então, conversaremos sobre, conversaremos a respeito de, conversaremos acerca da, trataremos da viagem, tá bom? E etc. Então, só para fechar aqui, quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de uma preposição, elas formam uma locução prepositiva. Já havia falado isso, né? Nas locuções prepositivas, a última é sempre uma preposição. Exemplos: abaixo de acordo com, depois de, em cima de, em frente a, perto de, por causa de, por dentro de, por meio de e etc. Tá bem? E observem que no final dessas locuções tem sempre uma preposição. E aqui eu tenho uma locução prepositiva, tá bom? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem a nossa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Façam em atividade em casa, converse com o seu professor sobre qualquer dúvida e eu espero você então na próxima aula. Bons estudos e fiquem com Deus. Olá, meus alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Pinheiro Júnior, que ao longo desses últimos meses venho trabalhando muitos assuntos com vocês do 7º ano, tá certo? Então, você que já está acostumado com essa aula sabe que a gente tem muitas novidades
até o final dessa aula e eu tenho uma novidade bem legal para você. Fica ligado, acompanha essa aula comigo até o final, tá certo? E aí a gente vai descobrir qual é a novidade que a gente tem para essa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto relações comerciais nos séculos 15 ao 17, tá certo? Esse é o nosso assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos primeiro descobrir qual é a nossa habilidade relacionada a esse conteúdo, tá certo? O que a gente tem que desenvolver, o que você, aluno do 7º ano, tem que desenvolver ao assistir uma aula como essa, tá certo? Vamos lá. Nós temos duas habilidades que são muito interessantes, que é a EF07HI28, que diz o seguinte: identificar e analisar as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e suas articulações entre sociedades do Ocidente e do Oriente. E a habilidade EF07HI29, que diz o seguinte: compreender que as novas rotas de circulação comercial possibilitaram os encontros de culturas e a interligação de regiões, promovendo contato, confrontos e conciliações entre europeus, americanos e africanos. Gente, de uma forma bem simples para você que está aí ligadinho na minha aula, é o seguinte: a gente vai, nessa aula sobre as relações comerciais, a gente vai tratar sobre alguns aspectos que a gente já viu em aulas anteriores. Por exemplo, a gente vai tratar da questão comercial, mas quando a gente está tratando da questão comercial, né, na Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ter alguns aspectos que a gente já viu em outras aulas, tá certo? E à medida que eu for apresentando, você com certeza vai se lembrar, principalmente porque, como eu já disse para vocês, eu gosto muito de trabalhar com imagens e mapas, porque os mapas, né, que tem a ver com a disciplina de geografia, eles nos ajudam a nos localizar no espaço, tá certo? Então vamos lá. Agora sim, vou falar para vocês, deixar vocês bem curiosos. Essa vai ser a nossa proposta de atividade bem legal que eu preparei para vocês, tá certo? Aí a partir dessa semana, tá certo? A gente vai começar a desenvolver essa atividade, tá certo? Mas eu não vou explicar agora, eu vou deixar só para o final. Então, fica ligado na aula e no finalzinho da aula eu vou explicar como é que vai funcionar esse quiz bem legal que eu preparei para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Até o século XV, o comércio marítimo, a gente vai relembrar um pouco das navegações, como eu disse, a gente vai retomando alguns aspectos das aulas anteriores. Até o século XV, o comércio marítimo entre a Europa e a Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Nós vamos ver já na imagem, certo? E por ali as mercadorias, eles traziam mercadorias como seda, cerâmica, metais, as especiarias. Vocês lembram o que eram as especiarias? Como cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta, que eram vendidas por toda a Europa, tá certo? Olha só aqui na imagem, ó. Aqui no mapa, você pode observar nessa parte de baixo aqui, a gente tem o mar Mediterrâneo. E aí, até então, por volta do século 13, 14, 15, todo o comércio era feito aqui pelo mar, todo o comércio marítimo era feito aqui pelo mar Mediterrâneo, que era dominado principalmente pelos italianos e pelos árabes, tá certo? Se você observar no mapa também, a gente tem rotas terrestres, certo? Mas esse domínio do comércio marítimo, né, nessa região do mar Mediterrâneo, ele era restrito demais. E então, outros países da Europa, principalmente Portugal e Espanha, lembrem disso. Lembra daquela aula que a gente falou sobre as grandes navegações? Aqui a gente tem no mapa aqui, ó, a região onde hoje fica Portugal e Espanha, né? Esses países eles vão começar a tentar descobrir novos caminhos, tá certo? Novas rotas marítimas. E aí, ó, continuando aqui falando sobre esses produtos, sobre o comércio, ó, esses produtos que vinham da África, região que incluía territórios que hoje correspondem à China, ao Japão e à Índia, e os europeus chamavam de Índias, certo? Só confirmando mais ainda o que eu acabei de apresentar para vocês, ó. Além do comércio no mar Mediterrâneo, existiam as rotas terrestres que iam até a China e algumas partes da África também buscar esses produtos valiosos, tá certo? E aí,
naquela época, para ter acesso a essas mercadorias, era necessário o quê? Ó, percorrer longas distâncias, longas rotas comerciais, geralmente intermediadas, como eu disse, pelos árabes e italianos. Dessa forma, o valor final das mercadorias na Europa acabava ganhando um valor elevado, ou seja, mediante o grande número de atravessadores, porque para buscar, por exemplo, uma seda lá na China, existiam vários caminhos, várias rotas, e durante essas rotas era preciso pagar impostos, pagar seguranças, e isso encarecia o preço do produto quando ele chegava na Europa, tá certo? E como eu disse, ó, as navegações do século XV, né, principalmente portugueses e espanhóis, elas buscavam o quê? Ó? Buscavam encontrar novas rotas, novos caminhos marítimos para o Oriente, através de quê? Através de um outro oceano, do Oceano Atlântico, que na verdade lá que eu mostrei para vocês era o mar Mediterrâneo, que era um mar grande, mas com um território bem delimitado, né? Aí aqui, ó, para você ter uma ideia, aqui a gente tem ó, uma ilustração não, um mapa para você se situar no espaço. A partir do século XV, vocês lembram daquelas aulas que a gente falou sobre as grandes navegações, a descoberta da América, a descoberta do Brasil? Tudo isso foi influenciado principalmente pela questão comercial, ou seja, os europeus aqui, os portugueses principalmente, e espanhóis e outros países também, eles começaram a buscar novos caminhos para chegar aqui na Ásia, que era o Oriente, através do Oceano Atlântico e não mais do Mar Mediterrâneo, que a gente está vendo aqui, ó, nessa região. Lá naquele mapa que eu mostrei anteriormente, ele era um pouco menor, não dava para você ter uma noção de onde é que ficava o Mar Mediterrâneo. Mas todo o comércio era feito aqui, certo? Mas a partir do século XV, tudo mudou com a descoberta de novas rotas que percorriam o Oceano Atlântico e também o Oceano Índico aqui, para chegar na Ásia, principalmente na Índia, aqui na Índia e na China, ok? Como consequência dessas viagens, né, dessas viagens marítimas, além das novas rotas, houve o quê? Houve o processo de descoberta do novo mundo. Estou sempre falando nisso, ó, nas aulas anteriores e nessa aula também, ó. A busca pelas novas rotas comerciais para ir buscar aqueles produtos, as especiarias, as sedas, o marfim, tapetes, joias, etc. Um monte de coisa que eram compradas lá no Oriente e eram trazidas para o Ocidente, lá para a Europa. Essa busca por novas rotas acabou fazendo com que os europeus descobrissem, eu vou voltar aqui no mapa para a gente ter uma ideia, fez com que eles acabassem descobrindo o território das Américas, América do Norte e América do Sul, tá certo? Essa questão da busca das novas rotas comerciais, ela tinha um interesse econômico, né? Interesse financeiro, mas também acabou gerando uma nova descoberta, né? A descoberta do novo mundo. Existe uma polêmica entre se foi descoberto ou se foi conquistado, mas nós não vamos entrar nessa discussão nessa aula, tá bom? Então, a busca por ouro e prata foi um dos principais motivos que impulsionaram, por exemplo, a colonização espanhola e portuguesa. Vocês lembram das últimas aulas que a gente falou sobre o mercantilismo? Então, lembra aí o que era o mercantilismo? Era um sistema econômico baseado no acúmulo de riquezas, principalmente ouro e prata. Então, após a descoberta da América pelos espanhóis, né? Pelos espanhóis e pelos portugueses, após o processo de descoberta, né, digamos assim, descoberta, os espanhóis começaram a explorar o território em busca de riquezas. E que tipo de riquezas eram essas? Metais preciosos. Os portugueses também tinham o mesmo objetivo, só que, de acordo com cada território, as coisas não foram assim tão bem como eles esperavam, tá certo? Por exemplo, nas colônias espanholas, além da exploração dos metais preciosos, que logo no início eles encontraram bastante metais, né, bastante ouro, bastante riqueza, né, principalmente nas civilizações astecas, incas e maias, que a gente vai já falar um pouco sobre elas, os espanhóis implantaram atividades econômicas também, para poder manter esse povo todo lá na América, naquela época, era preciso plantar, era preciso colher, era preciso criar animais. Então, eles praticavam atividades como agricultura, produção de milho, cacau, batata, cana-de-açúcar e pecuária, que era a criação de animais, mulas, cavalos e bois. Teve uma aula que a gente falou sobre a conquista da América que eu acabei esquecendo de falar, por exemplo, que
na América Espanhola, quando eles tiveram contato com os incas astecas, eles acabaram descobrindo, não, eles acabaram tendo contato com o cacau, que era um produto que eles já produziam naquela época e que também já faziam chocolate. Ou seja, o chocolate que você conhece, ele tem origem mais ou menos nesse período do processo de conquista e colonização, tá bom? No Brasil, a primeira atividade comercial foi relacionada à extração do pau-brasil. Vocês lembram? A gente falou bastante sobre isso, né? Pois, ao contrário da América Espanhola, o ouro só seria encontrado lá no século XVIII. Vocês lembram que eu falei da descoberta do ouro na região das Gerais, a Chica da Silva? Se você está lembrado dessa aula, perfeito. Então, essa aula aqui vai só consolidar o conhecimento aí na sua cabecinha. Em relação à América como um todo, houve o quê? Houve o predomínio do latifúndio. Latifúndio, o que é isso, professor? É a grande propriedade de terra, né? Que tinha as seguintes características: atividades agrícolas para exportação, ou seja, por exemplo, o Brasil, ele produzia cana-de-açúcar para exportar o açúcar. Eles cultivavam apenas um produto, que era chamado de monocultura, e tinha sempre uma característica marcante nessa processo aqui econômico, né, comercial das Américas, o uso do trabalho escravo, tá certo? Então, essas são algumas características que marcaram o processo econômico e comercial, né, da conquista e colonização das Américas. Se você estiver percebendo, a gente acaba fazendo a relação com as outras aulas que a gente já viu, esses assuntos, tá bom? Então, vamos seguir aqui a partir do século XV, com os avanços das navegações, o domínio das rotas marítimas no Oceano Atlântico, que eu mostrei para vocês o mapa. Foi se desenvolvendo o quê? A escravidão comercial. O que era isso? Quando os europeus conquistaram partes do litoral da África, uma quantidade crescente de pessoas passou a ser vendida para os comerciantes europeus. Olha só, uma característica que ainda não falei muito sobre isso, mas a gente vai ter uma aula provavelmente específica sobre esse assunto, que é a questão da escravidão, tráfico de escravos na África. Por quê? Porque a escravidão, como você está vendo aqui, está destacado no texto, a escravidão ela se tornou um comércio. As pessoas começaram a lucrar muito com a venda de escravos, que esses escravos geralmente eram capturados e trazidos da África principalmente para as Américas. Olha aí, ó, esse mapa que eu trouxe para vocês, um mapa das rotas de escravos, certo? Se você observar, como eu acabei de mostrar no texto, ó, geralmente os escravos eram capturados na costa, próximo ao litoral aqui, ó. Nós tínhamos vários pontos onde os escravos eram levados e distribuídos para a América, principalmente para a América, como eu disse, e também para a Europa. À medida que o comércio atlântico de escravos cresceu, os europeus começaram a fazer acordo com os soberanos lá da África. E aí o que eles faziam? Eles trocavam pessoas por armas, por aguardente. Aguardente é cachaça, para quem não sabe. Por fumo, por tecidos e por búzios. Eu estava lendo aqui no livro, ele coloca que os búzios eram utilizados como uma espécie de moeda também. Alguns soberanos faziam trocas até de pessoas por grandes quantidades de búzios. Curioso, né? Mas, enfim, a mercadoria que mais interessava e que era mais, digamos assim, utilizada como moeda de troca para comprar os escravos lá na África eram as armas de fogo, que elas eram muito valiosas e muito importantes para os exércitos africanos, porque um exército africano com armas de fogo, ele tinha uma vantagem maior sobre um outro inimigo e quando venciam, acabavam capturando mais escravos e enriquecendo cada vez mais nesse negócio tão lucrativo que foi a escravidão comercial. Essas imagens eu já mostrei bastante, mas aqui a gente tem uma imagem, ó, processo de captura e o transporte, né, onde eles eram colocados nos navios para serem transportados para virem para as Américas, tá certo? A chegada dos europeus à América provocou o quê? Um impacto, tanto nos indígenas, né, quanto nos europeus, tá certo? A gente teve o processo de descoberta, como eu disse, depois o processo de conquista e colonização.
E aí a gente teve um impacto muito grande. Por quê? Porque o contato dos povos europeus com os povos nativos, ele gerou consequências devastadoras, principalmente para os povos nativos, os que a gente chamava de ameríndios ou índios, enfim. Em aulas anteriores eu falei bastante, houve resistência? Houve, os indígenas resistiam à ocupação do seu território, mas a gente tem um detalhe importante que é, os europeus eles tinham uma grande vantagem, né, na questão tecnológica, porque eles já produziam armas de fogo, tinham canhões, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho mais detalhado, mas eles tinham uma certa vantagem, uma superioridade de armamento em relação aos povos nativos da América, certo? Aqui a gente traz novamente uma ilustração para vocês terem uma noção de como é que era esse processo de resistência, né? Aqui a gente tem indígenas, né? Eles estão... Aqui a representação, se eu não estiver enganado, é do Rugendas, que pintou, fez esse quadro. E aqui a gente tem, ó, se você observar, ó, uma espécie de... uma bandeira, né? Uma organização de pessoas entrando na selva e encontrando um grupo de indígenas. Aí você observa que tem as famílias, enfim. Mas isso é apenas uma representação do que acontecia naquela época. E aí tenho certeza que vocês lembram que em várias aulas a gente trabalhou bastante essa questão do processo de conquista e colonização da América. Mas a gente faz essa relação por quê? Porque todo esse processo de conquista, ela tinha interesse, principalmente o interesse econômico, tá certo? E aí a gente vai trazer aqui para vocês alguns fatores, né, que resultaram desse contato entre europeus, americanos e africanos. A gente não focou tanto na questão do contato com a Ásia, porque o contato com a Ásia era muito esporádico. Eles faziam comércio, né? Traziam os produtos lá da Ásia para vender na Europa. Mas um detalhe muito importante, por exemplo, a China, até hoje, ela é um país que ele é muito fechado culturalmente. Eles evitam ao máximo o contato com outros povos, outras civilizações. Eles evitam principalmente a questão da mistura racial, né? E isso é uma característica que não predomina aqui no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente o contrário. A gente tem muita miscigenação cultural. E aí, ó, vamos lá. Os fatores que resultaram desse contato entre europeus, americanos e africanos. Nós tivemos a redução das populações nativas, tá certo? Nós tivemos a formação das sociedades coloniais, o estabelecimento do trabalho escravo, isso eu já falei bastante durante essa aula e algumas outras aulas, e a miscigenação racial e cultural. Então a gente vai ver aqui rapidinho cada um desses fatores. Por exemplo, na questão da redução das populações nativas, vamos ver aqui, ó. Isso também eu acabei de falar um pouquinho, ainda há pouco, sobre isso, ó. Com armas mais eficientes, espadas, canhões, mosquetes, os europeus provocaram grande destruição e morte entre os povos nativos. Os incas, os astecas, os maias, as tribos tupis, guaranis, gês, enfim, as tribos que habitavam também aqui o território da América, onde hoje é o Brasil. E além disso, não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar você que está ligado aí na aula, as epidemias, ó, elas também fizeram com que grande parte dessa população dos povos nativos, dos índios, que fica mais fácil para você entender aí do outro lado, as epidemias de doenças que os índios não estavam preparados, elas tiveram como uma consequência muito grande nessa redução da população dos nativos aqui na América, certo? E tudo isso, ó, só logo lá no início, lá no século, por volta do século XV, XVI, bem no início do processo de conquista, ó, rapidamente a população indígena das Américas foi reduzida em 50%. Em 50%. Isso logo bem no início do processo de colonização. Só para vocês terem ideia do tanto de destruição e morte que foi provocada nesse contato entre europeus e índios nativos, tá certo? Isso a gente não está se referindo nem aos africanos, a gente está falando desse contato direto com europeus e
indígenas, nativos. Tanto na América espanhola como portuguesa, aí nesse aspecto aqui a gente está tratando sobre o processo da formação da sociedade colonial. Tanto na América portuguesa, né, como na América espanhola, a sociedade ela apresentava as seguintes características que a gente considera como semelhantes. Ó. A elite europeia, nós tínhamos uma elite europeia, que eram pessoas que eram vindas da Europa, que vieram para cá, para a América, para o Brasil ou para outros territórios da América do Sul, e que acabaram se estabelecendo e formando grandes propriedades aqui. Ou seus filhos, né, que eram os descendentes diretos, eles formaram uma elite social, certo? E essa elite social era que comandava. E até hoje, se você analisar, a gente tem uns reflexos desse processo de colonização na nossa sociedade. Embora a gente não discuta tanto sobre isso, mas o processo de colonização, ele teve reflexos muito grandes nessa questão do preconceito, né? Questão da desigualdade social, enfim, era um assunto que daria para a gente fazer uma aula inteira para tratar sobre isso, tá certo? Outra característica também dessas sociedades daqui da América do Sul e também da América do Norte, uma grande quantidade de mestiços e seus descendentes. E esses mestiços e descendentes geralmente eram pessoas que ocupavam cargos ou funções ou trabalhos, digamos assim, de segunda categoria, certo? Eram os trabalhadores assalariados, eram as pessoas que trabalhavam no comércio, eram pessoas que prestavam serviços como barbeiro, carpinteiro, enfim. E esse tipo de pessoas eram as pessoas geralmente mestiças. E o que eram os mestiços, professor? Eram as pessoas que nasciam a partir da miscigenação, do contato, por exemplo, entre brancos e índios, né? Entre europeus e indígenas, ou entre europeus e africanos, ou entre europeus, já disse, né? E indígenas, ou até mesmo de indígenas e africanos, porque nesse processo todo de colonização a gente vai ter uma grande mistura racial que a gente vai já mostrar uma imagem bem legal para fixar na sua mente, tá certo? E também nós tínhamos nessa sociedade colonial os nativos. Quem eram os nativos? Estou falando bastante sobre ele, que nessa relação comercial né, do processo de colonização, conquista das Américas e também na Europa não, principalmente aqui na América, a gente vai ter a presença dos nativos, que como eu acabei de mostrar no slide anterior, a sua população foi reduzida bastante, principalmente em função do processo de conquista. Por quê? Porque os europeus, portugueses e espanhóis, certo? Principalmente estes, no processo de conquista eles tiveram que usar força física, armas e causaram, como eu disse, grande quantidade de mortes e destruição, tá certo? E aí, no caso, a população dos nativos na sociedade colonial ela foi bastante reduzida. E a presença massiva de escravos, que a gente viu que a escravidão se tornou uma atividade comercial, tá certo? Então, resumindo, a gente tem uma sociedade colonial marcada por esses traços aqui. Aqui a gente tem uma ilustração do processo do trabalho escravo, né? Os escravos africanos geralmente ocupavam a maior parte das funções de trabalhos pesados eram realizadas pelos africanos, tá certo? O corte da cana, o plantio, a preparação do açúcar, tudo isso que exigia muita força, muita... A questão do suor mesmo, o trabalho físico, era tudo feito pelos escravos, tá certo? E aqui essa imagem eu trouxe para vocês para representar exatamente essa questão da miscigenação racial do nosso país. Se você observar, ó, aqui nós temos mãos de várias tonalidades de cores. Você não consegue distinguir, certo? Se você fosse, por exemplo, na China, talvez, se a gente tirasse uma foto como essa, na China, talvez as mãos tivessem umas tonalidades muito mais próximas, mas no Brasil não. E nas Américas a gente tem um grande processo de miscigenação cultural, tá certo? Então, miscigenação racial, desculpa. Então, essa imagem é apenas para ilustrar melhor o que eu falei para vocês sobre a mistura racial do nosso país e das Américas. Agora, eu quero que você preste atenção, tá certo? Eu vou já
encerrar a aula, mas antes eu preparei para vocês uma atividade bem legal. Você não vai fazer e mandar para mim dessa vez. Você vai prestar atenção agora nessa parte aqui, ó. Você vai acessar esse link aqui, ó, joinmyquiz.com, certo? A partir de amanhã eu vou disponibilizar para os seus diretores, para os seus professores, o link desse joguinho que vai estar disponível para vocês durante um certo período. Eu vou deixar, acho que uns 15 dias para você entrar e jogar. O que tem lá dentro? Lá dentro tem um quiz de perguntas sobre algumas coisas que eu trabalhei nessas aulas que a gente veio fazendo durante esses últimos meses, tá certo? Para entrar, você vai precisar de uma senha. Vou passar aqui o próximo slide, ó, mas vou deixar aqui só mais alguns segundinhos na tela para você não esquecer, ó. Quando você for acessar, você pode acessar do seu computador ou do seu celular nesse link aqui, ó, joinmyquiz.com. E aí eu vou disponibilizar para vocês a senha, que é um código com 6 números que permite você entrar e fazer o seu jogo, tá certo? Olha só como é que vai ser mais ou menos no seu celular ou na tela do seu computador. Se você tiver um computador, melhor ainda. Mas também dá para jogar no celular de boa. Quando você receber o link, né, você vai ter que colocar aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, enter um join code. Você vai colocar o código numérico para você participar do quiz. Eu preparei várias questões sobre os assuntos que a gente trabalhou nessas aulas, tá bom? E aí, quando você entrar, e agora o detalhe mais importante que eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que você, antes de entrar no jogo, você se identifique, ó. Você coloca lá o seu nome, fulano de tal, e bote o nome da sua escola, porque eu quero saber quem são os melhores alunos que responderam a maior quantidade de perguntas e fizeram a maior quantidade de pontos, tá certo? Depois que você colocar o seu nome e o nome da escola, pode ser que não seja possível você colocar o nome da escola inteiro. Então você dá uma abreviadazinha, coloca as primeiras letras abreviadas, enfim. Mas eu quero que você não esqueça de se identificar o seu nome. Não é preciso dizer que você é do 7º ano, porque a nossa aula é para o 7º ano somente. Então, eu quero que você coloque seu nome e o nome da sua escola, tá certo? E aí você clica em Start e aí o jogo vai começar, ó. Só para frisar aqui, ó, não esqueça. Coloca o nome e o nome da escola. E aí o jogo começa. O jogo vai começar para você e você vai ter uma chance de jogar. Tem algumas questões, ainda não, são aproximadamente 15 ou 20 questões que eu preparei, e aí você vai se divertir e fazer a sua pontuação e deixar a sua pontuação. E aí quando passar o período que o quiz encerrar, eu vou nas próximas aulas divulgar quem são os melhores alunos, tá certo? Na disciplina de História que responderam e fizeram a maior quantidade de pontos no quiz de História do 7º ano, tá certo? Aqui é só uma imagem, aqui é um jogo rolando. Geralmente você vai ter 30 segundos para responder cada questão. Talvez você já tenha participado de um quiz como esse, mas o quiz de História do 7º ano está esperando vocês a partir dessa semana, e aí você vai ficar ligado e eu quero muita gente participando, ok? Bem, meus amigos, a gente chegou ao final da nossa aula, tá certo? Nós falamos sobre as relações comerciais, né, da Europa, América, África, Ásia, nos séculos XV até o século XVIII, tá certo? A gente viu que as relações comerciais, elas marcaram todo o processo, por exemplo, de descoberta do Novo Mundo, conquista desse Novo Mundo, tá certo? Também a gente viu um pouco sobre a influência que todo esse processo teve comercial na miscigenação cultural, na formação do nosso país, enfim, a gente retomou muitos assuntos das aulas anteriores. Então, espero que você tenha compreendido tudo. Um grande abraço e até a próxima aula.